segunda divisão seria em substantivo próprio e comum. E, via de regra, aí, os substantivos próprios, eles marcam, eles indicam o ser de uma forma particular, e por isso ele seria escrito com letra maiúscula. Substantivo comum dá ideia a um ser de uma forma genérica, por isso ele seria escrito com letra minúscula. É claro, eu estou dizendo via de regra, o comum, o padrão, mas isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Há um tempo, na prova do Ministério da Fazenda, em 2009, teve um aluno nesses fóruns de concurso que queria fazer um recurso, porque na prova tinha país, que é um substantivo comum com letra maiúscula. Isso não é erro gramatical, tá certo? Dentro de uma realidade textual, você pode ter tanto o substantivo próprio com letra minúscula, quanto o substantivo comum com letra maiúscula. Em que situação? Estou fazendo um texto sobre a Universidade Federal de Minas Gerais, e durante o meu texto eu quero dizer a universidade. Se eu quiser colocar esse a universidade com letra maiúscula, indicando para o meu leitor que eu não estou falando de qualquer universidade, mas da citada anteriormente, isso é um recurso coesivo de ligação e está corretíssimo. Se dentro do meu texto eu quiser colocar maiúscula no substantivo comum para indicar unidade, particularidade e especificidade, isso é possível, não é erro gramatical. Da mesma forma que tem um texto, uma crônica, em que narra a história do João. E esse João, ele começa a fazer um trabalho muito repetitivo, que não exige pensamento, que não exige reflexão, crítica e etc. e tal. No decorrer do texto, Joãozinho vai perdendo sua personalidade. E no final do texto, João, que era escrito com letra maiúscula, passa a ser escrito com letra minúscula. Será que é erro de digitação? De jeito nenhum. Joãozinho, no final do texto, ele vira uma coisa. E se ele vira uma coisa, um objeto, algo comum, ele vai ser, de fato, escrito com letra minúscula. Aqui também eu quero aproveitar a oportunidade para já apontar lá na crase. Já ouviram falar que antes de nome próprio, substantivo próprio, a crase é facultativa? Pois é, no português tudo é costuradinho. A crase é facultativa porque a presença do artigo antes de nome próprio é facultativo. Por exemplo, aluno é genérico. Eu vou dizer um aluno se eu quiser falar de um aluno qualquer, agora eu vou dizer o aluno quando eu quiser falar de aluno específico. Já o nome próprio, ele, teoricamente, ele já é específico por natureza. Então, ele não necessitaria da presença do artigo. Eu diria, por exemplo, Fernanda chegou cedo. Mas a gramática permite também o uso de a Fernanda chegou cedo. Por que eu posso colocar o artigo? Dizem alguns gramáticos que esse uso de artigo antes de nome próprio marca familiaridade, intimidade. Por exemplo, dentre todas as Fernandas que existem, estou falando daquela que me é próxima. A Fernanda chegou cedo. Mas tudo bem, isso é função semântica. Gramaticalmente, eu posso ou não ter a presença do artigo. Uma outra divisão seria no substantivo coletivo. Por exemplo, bando. Bando, apesar de ser uma palavra singular, ele dá a ideia de coleção de mais de um. Vale lembrar, nós vamos precisar do coletivo lá na concordância verbal, que, embora ele determine uma coleção mais de um, bando está no singular, o que vai determinar, lá na concordância verbal, verbo no singular. O bando chegou e não o bando chegaram. Nós vamos entender mais à frente por que não é possível fazer uma silepse aí. Em alguns casos a gente pode fazer, mas neste não. Mas isso é uma conversa para depois. Existem duas outras divisões que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. E a primeira delas é primitivo e derivado. O substantivo primitivo seria aquela primeira palavra na língua. Livro, nome do objeto de leitura. Se a partir dessa palavra eu necessitar de acrescentar alguma significação, eu acrescentaria a essa palavra primitiva, a essa primeira palavra, afixos. Afixos são pedacinhos que acrescentam significação. O afixo que vem antes da palavra, prefixo. O afixo que vem depois da palavra, sufixo. Eu fiz aí uma derivação sufixal, não é importante a nomenclatura, mas eu acrescentei a palavra um pedacinho no final e acrescentei sentido. Livro é o nome do objeto de leitura. Livraria é onde se vende o objeto de leitura. Eu queria que vocês aproveitassem aí para me ajudar a interpretar essa minha observação. Eu sei que feliz não é substantivo, mas vamos aproveitar aí e falar um pouquinho de palavra derivada lá no adjetivo.
Feliz é adjetivo, homem feliz. Feliz é qualidade de homem. É uma palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, eu criei 3 outras derivadas. Eu criei felicidade, eu criei infeliz e eu criei infelicidade. No primeiro caso, eu acrescentei um sufixo. Feliz, felicidade. Feliz era qualidade. Felicidade é o nome do sentimento. Nesse caso, eu acrescentei um sufixo, que é o afixo no final. No segundo caso, eu fiz infeliz. Esse in foi um afixo acrescentado no início, prefixo. No terceiro caso, eu acrescentei os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo. Nessa construção aqui, eu queria aproveitar para chamar a atenção de 2 coisas. Em geral, quando você acrescenta sufixo, você acrescenta significado. Feliz, qualidade, felicidade, nome do sentimento. Mas além de acrescentar sentido, você pode alterar a classe gramatical. Como assim? Feliz era adjetivo, felicidade é substantivo. Tarde é substantivo, entardecer é verbo. Esse sufixo, essa terminação, ela pode fazer a alteração da classe gramatical. Nós vamos aprender lá na frente que o advérbio tem como base, para construir advérbio, nós temos como base acrescentar o sufixo mente. Feliz, felizmente. Nessa informação aqui, eu queria que vocês prestassem atenção a isso. Sempre que eu quiser alterar uma classe gramatical, eu vou acrescentar um sufixo. Eu não estou dizendo que todo sufixo altere a classe gramatical. Mas se eu quiser alterar, eu tenho que alterar o sufixo. Diferentemente ao prefixo, que acrescenta apenas sentido. Feliz era positivo, infeliz é a negação. In, no português, assim como a e des, significam negação. Anormal, não normal, desfeito, não feito. Poderia dizer para vocês que no meu primeiro caso eu tenho uma derivação sufixal, no segundo caso uma derivação prefixal e no terceiro derivação prefixal e sufixal. Mas essa nomenclatura não é importante para concurso, tá certo? O importante aqui é você ver isso. Com sufixo, posso mudar a classe gramatical. Com prefixo, acrescento sentido. Vale lembrar aí, não sei se vocês estão percebendo, que na hora que eu derivei a palavra feliz para felicidade, eu precisei de um outro som. Eu não falo felicidade, eu falo felicidade. Eu precisei de alterar a consoante para respeitar a sonoridade, a pronúncia da palavra. Alguém aqui escreve felicidade com 2 S? De jeito nenhum. Felicidade é com C, não é? Estou aproveitando aqui para dizer para vocês que toda palavra no português que é derivada do Z, se houver a necessidade de alteração no som, ela vai ser escrita com C ou C cedilha. Estou aproveitando para dizer isso por causa de um aportuguesamento feito nos últimos tempos da palavra mussarela. Mussarela vem do italiano mozzarella, com 2 Es. Na hora de a gente aportuguesar a palavra, a gente tem que respeitar a estrutura interna da língua, que diz que se antes era com Z, vira C, ou C cedilha. Assim, mussarela na norma culta é com C cedilha. Sim, M-U, C cedilha A. SS é norma coloquial, desvio da língua padrão. Não precisam ficar bravos, só lembrar, por exemplo, do verbo fazer, que é com Z. Conjuga no subjuntivo, que eu faça, que tu faças, que ele faça, tudo com C cedilha. É natural. Z vira C cedilha. Daí eu queria ressaltar essas 2 coisas. Sufixo acrescenta sentido e pode alterar a classe gramatical. Prefixo acrescenta sentido. Só isso. O último aí seria substantivo simples e composto. Simples é, na verdade, uma palavra que é construída como uma palavra só. Estou sendo grosseira na análise. Na verdade, o substantivo simples, ele é construído com apenas um radical. Mas como isso não é peso nos concursos de hoje, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Pé, substantivo simples, tem um radical só, pé. Já pé de moleque é um substantivo composto porque essa palavra ela é composta por 2 outras existentes na língua portuguesa. Sabe por que eu não posso chamar de substantivo derivado? Porque a derivação ela acontece com afixos, ou prefixo ou sufixo.
A composição não. Ela acontece com duas palavras já existentes na língua portuguesa. Se eu quiser dividir pé uma palavra, moleque outra palavra, giro uma palavra, só outra palavra, eu posso. Eu tenho duas palavras autônomas no português. Lá em cima, se eu quiser colocar in, uma palavra, feliz, outra, o in não tem autonomia de existir no português. Queria chamar a atenção de vocês que eu faço substantivo composto de duas formas, ou com hífen, ou juntinho. Na verdade, giração não tem um hífen, então eu tenho que escrever a palavra junta. Estou dizendo isso para mostrar para vocês que o uso do hífen não é aleatório. Se eu coloco o pé de moleque hifenizado, eu estou dizendo para vocês que eu não estou falando mais do pé, uma parte do corpo humano, mas um doce de amendoim comum na festa junina. Se eu coloco o pé de moleque sem hífen, eu estaria falando do pé de uma criança. Não é assim?